Olá, boa noite. Olá, pessoal, boa Boa noite. noite, professor. Tudo bem com Noite. vocês? Tudo bem, mestre? Só para testar aí o som, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Tá bem? Que bom ver vocês novamente, né? Não queríamos que fosse dessa forma, mas infelizmente teremos que continuar, pelo menos aí nesse mês de agosto, e aguardarmos aí setembro como que vai acontecer, o que vai acontecer até lá, né? Mas com vocês estão tudo bem, né? Todo mundo sem Covid, ninguém pegou. Graças a Deus, tudo bem. Graças a Deus, não, hein? Tá doido pegar estranho. Rapaz, tem que ficar longe de nós, viu? Bem longe de nós. Mas, se Deus quiser, isso vai passar logo. A gente tem acompanhado aí, graças a Deus, eu acho que há uma expectativa aí para o mês de setembro, dar uma. É lógico que ia acabar mesmo definitivamente, isso não vai acabar, né? Isso aí, enquanto não tiver a vacina mesmo, né, para acabar com essa pandemia, ou pelo menos para controlar, né, ter todo o controle, eu acho que isso vai demorar até o ano que vem. Mas a expectativa é positiva. Vou tirar uma foto nossa aqui. A expectativa é positiva que, pelo menos a partir de setembro, deu uma estabilizada, né? Deu uma reduzida nesse aumento aí, né? Esse crescimento aí de óbitos e também de contaminação. Então, espera-se, né, que isso, pelo menos a partir de setembro aí, se Deus quiser, dá uma controlada. E quem sabe, né? Setembro e outubro nós poderemos retornar nossas aulas aí presencial. Talvez não na sua 100% da sua totalidade, mas se Deus quiser, pelo menos, quem sabe, de uma forma mais controlada e de uma forma mais assim, que ninguém corra risco, né? Sempre preocupado com a segurança de todos nós. Então, sejam bem-vindos aí ao quarto período, né? Graças a Deus, né? Todos vocês. Estava com saudade de vocês, na turminha do quarto período. É uma turminha que eu estou, assim, com saudade de ter aquela aula nossa presencial. E se Deus quiser, como é o último período que eu vou dar aula para vocês, porque direito, como eu já disse, no curso de contados vai até o quarto período, mas eu espero aproveitar bem esse quarto período com vocês, quer seja, né, essa aula virtual aí, essa aula online, e se Deus quiser ainda, esse mês nós possamos retomar aí as aulas presenciais, né? Se Deus quiser, nós vamos fazer, vai acontecer. Se Deus quiser. Pois bem, pessoal, olha só, então, no quarto período, a nossa disciplina é Direito e Legislação Tributária. Eu considero para o curso de vocês de relevância, né, uma disciplina de grande relevância para o curso de contábeis. Eu até dei uma aula para o curso de pós-graduação nas férias, mês de julho, 2 sábados, para o curso de MBA, Auditoria e Perícia Contábil. Eu dei aula sobre a lei de falências, né? Então a gente aprofundou bastante a lei de falência, excelente o curso, tá? Eu particularmente gostei bastante, os alunos também, né? Deu um retorno muito positivo, foi muito bom. Nós trabalhamos inclusive num estudo de caso da recuperação judicial da Oi, então foi muito legal e onde a gente pôde observar alguns pontos importantes que tratava com relação da recuperação judicial com relação à matéria tributária, tá? Planejamento tributário também, importantíssimo para o próprio desenvolvimento, né, da atividade econômica e empresarial. Muito importante esse curso de pós-graduação, excelente, recomendo para vocês. Eu sou professor lá no curso de MBA, a minha disciplina lá é Lei de Recuperação Judicial e Falências, né? É lógico que na graduação a gente não aprofunda até pela dimensão do conteúdo, né, pelo tempo também, não tem possibilidade de a gente aprofundar tanto. E na pós-graduação a gente pôde observar, tem até alguns colegas de vocês que concluíram o curso de contato na Evangélica, outros concluíram em outras instituições de ensino, em outras universidades. A gente pôde ter a possibilidade de aprofundar bastante a lei
1101/2005, que tratava sobre a recuperação judicial, onde a gente também abordou alguns pontos relacionados à legislação tributária. Ok? Bom, direito de legislação tributária, eu vou daqui a pouco colocar o tópico para vocês. Antes, é lógico, todos os professores, como eu também, não vou fugir à regra, gostamos de apresentar para vocês, até porque é uma determinação da própria reitoria da instituição, que nós façamos a apresentação do plano de ensino. O plano de ensino é um norte, né? É um caminho onde vai orientar vocês durante o semestre o que nós estudaremos juntos e aprenderemos juntos, né? Conteúdos relacionados ao direito e legislação tributária. Bom, o tempo, não sei como os demais professores estão fazendo, mas nós fomos orientados, eu vou trabalhar com vocês o Zoom nessa aula de hoje. Possivelmente, na próxima aula, talvez não será nesse aplicativo, mas vocês serão informados com antecedência. Se não dentro da própria plataforma do AVA, que está sendo desenvolvido, uma possibilidade do professor gravar a aula dentro da plataforma do AVA, como facilitar para vocês o acesso, ou então talvez eu vou tentar estudar mais o Google Meet, né, para a gente desenvolver para o Google Meet, porque o Google Meet, a vantagem do Google Meet é que não tem limitação de tempo. O Zoom tem, né? O Zoom é 40, 45 minutos, como você já conhece, mas eu vou seguindo aqui mais ou menos 30 minutos, eu aviso para vocês. Quando encerrar a aula, pessoal, esse primeiro tempo da nossa aula, eu quero que vocês ingressem novamente. Nós teremos 2 tempos, 2 aulas seguidas, né, desses 40 minutos. Então, assim que terminar esse primeiro tempo, esse primeiro horário, encerrando a aula, eu quero que vocês acessem o mesmo link, com a mesma senha, só vocês acessarem novamente, que vocês vão estar, eu estarei esperando vocês aqui na sala de aula. Tudo bem? Se caso, porventura, vocês não conseguirem acessar, eu estarei mandando no grupo, no WhatsApp, uma nova senha para vocês acessarem, tá bom? Para que a gente consiga concluir o conteúdo de hoje. Tudo bem? Mas fico feliz de ver vocês, tá? Feliz mesmo, tá? De coração, de ver que vocês estão bem, né? Passaram bem as férias, espero que a família de vocês também estejam bem, tá bom? E que Deus nos abençoe aí nesse início dessa jornada de mais um semestre, que é o 4º período de contábil. Logo, se Deus quiser, vocês estarão aí no 8º período, se Deus quiser. Né? Tudo bem? Ok. Então, para iniciar a nossa aula, pessoal, eu vou abrir aqui um slide, compartilhar com vocês, né, para a gente seguir direitinho a apresentação do plano de ensino e logo em seguida também o nosso primeiro conteúdo da nossa aula de hoje. Né? Lógico que também vou passar para vocês a metodologia com relação à avaliação, que teve algumas mudanças para esse semestre, tá certo? E a gente vai trabalhar, desenvolver esse trabalho aí, né, proposto para vocês na nossa disciplina de legislação tributária. Então, tá bom, nós vamos, né, procurar trabalhar com vocês o máximo que a gente puder, que eu puder desenvolver com vocês aí um conteúdo, né, especificamente dessa matéria de direito tributário, que particularmente é a minha admirável, né, sou apaixonado em direito tributário, tá? Pois bem, então deixa eu compartilhar com vocês aqui rapidamente. Qualquer dúvida, tá? Se eu estiver correndo um pouquinho na explicação, pode me interromper, ok? Que eu dou uma parada, dou uma diminuída. Se tiver alguma dúvida também, sem problema algum. Só vocês me dão um sinal aí que eu deixo vocês o microfone aberto para vocês fazerem algum questionamento, tá? Pois bem, então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui conosco aqui. Vocês conseguem ver o slide aí? Está visualizando bem? Está bem nítido? Como é que está aí a imagem? Sim, tá bem nítido. Tá ótimo. Está bem, né? Ótimo, pessoal. Então, vamos lá, olha só. Bom, direito de legislação tributária, ok. A introdução do direito tributário, né, a gente vai entender o que é esse direito tributário, que ramo do direito tributário é esse. Nós já vimos nosso estudo lá em direito público privado, direito empresarial também, né, nós falamos um pouquinho sobre direito tributário. Então, a gente vai... a proposta do plano de ensino do direito tributário, no curso de contábeis, é justamente buscar uma compreensão, né, pelo menos uma compreensão das noções básicas, gerais, principais, né, do que trata esse ramo do direito público, denominado direito tributário, que nasceu justamente a partir do direito financeiro,
O direito financeiro é também um ramo do direito público que estuda a atividade financeira do Estado, né? E para isso nós sabemos o que é o Estado, né? O Estado como instituição federativa, o Estado como uma entidade governamental, como um ente público, né? Que visa administrar um governo, né? Administrar uma máquina pública, o objetivo principal de atender os interesses de uma sociedade, de uma coletividade, né? Pois bem, então, desenvolver habilidade de interpretação da legislação tributária, aí nós vamos trabalhar alguma parte da legislação tributária, né? Pelo menos as leis principais que rege, que disciplina essa questão de cobrança de tributo no Brasil. Vocês estão acompanhando aí, acredito eu, né? E aí eu oriento vocês, contadores, a acompanhar, porque vocês estão passando um momento assim ímpar da carreira de vocês, que é acompanhar a reforma tributária. A reforma tributária está há mais de 10 anos aí discutindo no governo federal. Me parece agora, na verdade, uma mini reforma tributária, porque está mais relacionada com os tributos federais, né? Que é a criação do IBS, Instituto sobre Bens e Serviços. Não entrou nessa reforma tributária a discussão do ICMS, impostos estaduais e impostos municipais também. Mas, com certeza, tem alguns estados, inclusive eu estava vendo uma reportagem recentemente, o Rio Grande do Sul já está trabalhando, já apresentou a proposta de reforma tributária lá no seu estado, do Rio Grande do Sul, com relação ao ICMS. Então, isso, com certeza, isso vai, né, instigar governos, né, dos estados a desenvolver também a reforma tributária com relação aos impostos estaduais, assim também como os prefeitos com relação aos impostos municipais. Mas, para isso, eu preciso entender a legislação tributária, né? Preciso compreender o contador, nós, contadores, precisamos entender, interpretar a legislação tributária. E olha que não é fácil, né? A legislação tributária é uma crítica até de vários doutrinadores, onde a legislação tributária não foi criada, não foi instituída pelo legislador com o objetivo de simplificar, né? Então, não é só a carga tributária. A própria legislação tributária é muito confusa, muito complexa, tanto é que quando você lê, desde a definição do que é tributo, né, até outra parte do regulamento, no que traz a questão tributária, a gente percebe a dificuldade de interpretação. Então, até os estudiosos, né, que está diariamente, né, na sua rotina, estudando direito tributário, estudando legislação tributária, tem dificuldade até de interpretar, né, desenvolver uma interpretação literal, né, prevista em uma lei, uma legislação tributária. Mas, dentro do que possível, a gente vai trabalhar alguns artigos, alguns dispositivos, tá, da lei principal, que é o Código Tributário Nacional, que nós estudaremos no decorrer do semestre. Beleza? Então, compreender a questão da competência, né, entender essa relação jurídica tributária, né? Quem está envolvido na relação jurídica tributária? Né? Vocês, quem paga tributo? É o consumidor, é só o contribuinte, é o consumidor? Né? Mas entender essa diferença, né, entre contribuinte, consumidor, responsável tributário, ou o próprio contribuinte também. Isso é importantíssimo, né? E, principalmente, os senhores contadores entender o que é tributo. Algum de vocês pode me dar uma definição de tributo? Sem preocupar, tá, com a legislação tributária, mas dentro do que vocês estudaram até hoje, o que vocês entendem o que é tributo? Quem pode voluntariamente se manifestar? Vamos lá. Alguém se habilita? Sem medo de errar, gente. Nós estamos aqui para aprender, tá? Sem medo de errar. Quem se habilita a dar uma definição a você hoje, no 4º período de contábeis, o que você entende, o que você compreende, qual a sua compreensão hoje, o que é tributo? Professor, eu acho que... Vamos lá, Gustavo. Vamos lá, Gustavo. Então, professor, eu acho que é uma obrigação que eu tenho através de um fato gerador sobre uma ação que eu fiz, e eu tenho que fazer essa contribuição, esse recolhimento para o governo. Ótimo. Mais alguém se habilita? Alguém quer complementar o conceito do Gustavo? Alguém quer fazer alguma observação? Não? Ok. Tudo bem, vamos seguindo então. É isso mesmo, Gustavo. Muito bem. Acho que você lembrou bem lá do nosso primeiro período, mas é isso mesmo, é por aí, tá? A definição do tributo, lógico que não é só essa definição do tributo, é mais abrangente,
mas é por aí mesmo, é uma obrigação tributária. E quando se fala em obrigação, nós veremos que essa obrigação ela decorre do objeto que é a prestação. E quando se fala em prestação, a própria lei já dá um entendimento para nós de obrigação, não é? Quando fala assim, ó, você tem que pagar uma prestação, o que vem seu em mente, primeiramente? Se você tem que pagar, cumprir com a prestação, automaticamente já vem na sua mente que é uma obrigação que você tem que fazer, não é verdade? Ou seja, quer por decorrência de um contrato, de um compromisso que você firmou com um terceiro, né? Uma pessoa física ou jurídica, né? A sinalização tributária, na questão tributária, não é diferente. Então, quando se fala em prestação, você já tem em mente uma interpretação, uma definição que é uma obrigação. Então, a prestação é o nascimento de uma obrigação. Isso nós vamos estudar no direito tributário. Né? Ou seja, através de uma prestação vai decorrer de uma obrigação e essa obrigação é tributária. Se é obrigação tributária, é uma obrigação onde a lei determina, né, que você, como contribuinte, ficou obrigado a pagar um determinado tributo porque você mesmo provocou. E essa provocação é um fato gerador, como bem disse o Gustavo. O fato gerador, o próprio nome diz, fato, é um acontecimento, algo que decorre de uma obrigação. E essa obrigação é uma obrigação de pagar. Né? Então, nós veremos então, a classificação da obrigação tributária. Isso é importantíssimo. Tá? Bom, então, seguindo aí a ementa do curso de vocês, a disciplina, lógico, essa ementa aqui não pode ser mudada pelo professor, ela está lá no curso lá no cadastro do MEC, né? Então, é a ementa que desde lá a proposta do curso, né? Esse aqui, se for mudado, tem que passar pelo colegiado, mas eu acho que atende muito bem, né? Porque ela trata que os aspectos legais de direito tributário, competência tributária, nós estudaremos isso, as receitas públicas e tributos, normas gerais de direito tributário, ilícito tributário, aqui está relacionado a algum crime de ordem tributária, contencioso tributário, a tributação, o crédito tributário, o próprio sistema tributário nacional brasileiro, né? Isso aqui é a ementa geral dessa disciplina nossa. Tá? Muito bem. Então, seguindo aí também, eu coloquei para vocês aqui algumas bibliografias básicas, complementar. Pessoal, não fica só restrito aos meus conteúdos, à minha explicação de aula, não. Nós, estudiosos aí da contabilidade, né, do direito tributário, nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento. Então, nós não podemos ficar restrito a um autor especificamente, né? A uma leitura de um artigo, a um conteúdo, né, resumido. Não, nós temos que abranger, aprofundar mais o conhecimento, né, e aprofundar mais o conhecimento é estudar mais, lógico, né, e buscar a interpretação de vários autores. Isso é importantíssimo, a gente conhecer o entendimento desses especialistas, né, de alguns especialistas, que estudam diariamente e traz para nós publicação de várias obras, né, relacionadas ao direito tributário, relacionada à legislação tributária. Como eu disse, vocês agora têm que acompanhar aí, ó, a PEC 45, essa PEC 45 é uma proposta de emenda constitucional que está no Congresso Nacional como proposta de reforma tributária. O governo vai apresentar um projeto de lei agora, né, vai apresentar outra emenda, com o objetivo de estudar mais no Congresso Nacional. Esse projeto está sendo tramitado no Congresso Nacional, para que logo, logo seja aprovada essa reforma tributária, que acredito eu que até o final do ano isso deve estar aprovado, e se for aprovado, com certeza, o ano que vem já deve entrar em vigência. Espero que aquele que ganha menos, né, nós trabalhadores, empregados, né, que pagaremos menos impostos, né, ou seja, então, eu vejo falar várias críticas em relação à reforma tributária, depois a gente vai ter um tempo, eu vou passar depois um vídeo para vocês do ministro Paulo Guedes, explicando sobre a reforma tributária, mas depois a gente trabalha um momento de discussão sobre especificamente da reforma tributária em outro momento, tá bom? Que é uma discussão bem legal, uma discussão bem complexa e demanda bem mais tempo. Bom, aí dentro da bibliografia básica, pessoal, tem o Pio Charada, ele é especialista em direito tributário, financeiro também, tem na biblioteca da instituição, aqui tem várias bibliotecas aqui, autores, ó, que tem livros lá na minha biblioteca, vocês podem consultar lá, eu indico que vocês consultem, tá bom? Eu vou passar um trabalho para vocês, pesquisar alguns autores desses, tá? O Chiara, né, o Luiz Martins Hernandes, tem o Sérgio Martins Coelho, o Sacha Coelho também, o Silvio Gripaldi, a Fabretti, né, o Luiz Cláudio Fabretti, a Dilene Fabretti também, o Douglas Yashmita,
né? Tem vários autores, então, tem o Alexandre Maza, que não tem aqui, mas é um excelente autor na Ana Evangélica, tem do Alexandre Maza. Do Eduardo Sabag também, excelente autor. São os autores assim que você lê e você consegue entender o que ele quer dizer, né? A interpretação que ele faz para nós, interpretação bem sucinta, bem clara, bem objetiva, então facilita o nosso entendimento, né? Então isso é muito bom, esses autores também, o Pio Charada, o Eduardo Sabag, o Alexandre Maza também, que não está aqui, mas eu indico para vocês, tá bom? Ok, pessoal, então, tá, nas avaliações, o que mudou com relação ao semestre passado? Não sei se alguns professores já comentaram com vocês, já tiveram algumas aulas, né? Eu acredito que sim, mas na minha disciplina também não vai fugir a regra, né? Nós vamos trabalhar agora a avaliação, vocês devem ter conhecimento já, obtido conhecimento, que é a primeira VA, a segunda e a terceira VA vai valer de 0 a 50 pontos. Então, não vai valer mais de 0 a 10, professor? Não. De 0 a 100? Não, de 0 a 50 pontos. Por que isso? Isso foi um estudo que foi feito durante o semestre anterior, e eu acho que foi bem pertinente, eu acho interessante essa metodologia de avaliação, porque vai possibilitar o aluno participar da aula, né? Onde ele vai estar assim, preocupado, interessado, não mais só colocar o nome dele ali para a sala, sair de casa e deixar como se estivesse ali com o professor, mas nós sentimos falta. Eu quero que vocês saibam que nós sentimos a falta. Como a gente não tem aula presencial, para nós está sendo mais difícil ainda, pessoal. Vocês imaginam tanto. Pelo menos para a maioria dos professores que são meus colegas, no direito, no curso de contato que eu tenho conversado, nós sentimos assim uma tremenda dificuldade assim de falta mesmo da aula presencial, porque é aquela interação com o aluno, né? De você ver o aluno, né? Com relação ao conteúdo, até que está sendo muito bem abordado, muito bem aplicado, né? Lógico que todo mundo queria presencial, uma situação diferente, mas isso vai acontecer, se Deus quiser, logo, logo. Não, mas é importante, pessoal, que enquanto isso não aconteça, que vocês participem, que vocês entrem na sala, que vocês mostrem, né? Que vocês estão presentes, né? É o que a gente chama de atividade síncrona, né? Aquele momento real, onde nós estamos ali junto, conversando, compartilhando, né? Buscando conhecimento junto. Isso é importante e eu quero ver isso de vocês, tá bom? Bom, aí, pessoal, dentro da metodologia, da avaliação, aliás, a gente vai trabalhar, então, algumas atividades, né? A ideia é, a cada aula, a gente posta uma atividade para vocês, que é chamada de pós-aula. Inclusive, eu postei uma atividade para vocês, está dando no Liceu um link sobre planejamento tributário, uma entrevista da empresa do Rio Grande do Sul, excelente. Foi um colega que postou lá no curso de MBA de pós-graduação, eu vi, achei uma matéria bem interessante, né, a explicação sobre planejamento tributário, e nós vamos falar sobre planejamento tributário aqui, vai ter um tópico mais adiante, né, acho que a partir do segundo bimestre nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento tributário, mas eu coloquei lá para vocês porque eu vou postar questões para vocês, acho que umas 4, 5 questões no máximo, né, talvez nem isso, sobre esse vídeo, né, sobre essa matéria. Então, eu quero que vocês escutem com calma, tá? Uma ou duas vezes, para vocês entenderem por que esses professores lá estão abordando sobre planejamento tributário. Tá? Ele fala um pouco do planejamento tributário do Simples Nacional, do planejamento tributário, importante planejamento tributário do lucro real, lucro presumido. E aí eu vou postar, elaborar umas questões, vai ser no máximo de 3 até 5. Eu vou postar para vocês logo, acho que a partir de amanhã, mas depois de amanhã, para que vocês façam, respondam com base nesse conteúdo. Tá? Não é para copiar de internet, não. Vocês vão responder com a resposta de vocês. Porque se copiar da internet, eu vou ver. Eu vou saber que vocês copiaram. Então, ouvir o vídeo, está bem explicativo, e aí vocês vão responder com base no vídeo, tá bom? Individual, ok? Então, ou seja, para cada aula, eu quero trabalhar uma atividade com vocês, onde nós teremos aí 5 atividades, valendo 2 pontos cada. Tá aqui, ó. Vocês conseguem visualizar bem aí, né? Tá conseguindo ver os slides? Tá, né? Tá beleza, professor. Ok, aqui, ó. Então, nós teremos aqui 5 atividades, o valor de 2 pontos. Se um dia não tiver, eu posso acumular com a outra, mas nada para pressionar vocês, fica tranquilo com relação a isso. Contanto que antes da primeira VA, vocês terão feito 5 atividades, cada uma valendo 2 pontos, né? Valendo 2 pontos, então no total vai ser 10 pontos. E aí eu vou dar um trabalho para vocês entregarem. E aí a gente vai trabalhar talvez uma atividade em sala, aqui online, ou às vezes uma atividade para vocês enviarem para mim por e-mail, até dentro do AVA também, que vai valer aí de 0 a 40 pontos. Essa atividade de 0 a 40 pontos aí vai ser de grupo, tá bom? Aí depois eu vou estar passando para vocês aí como vai ser essa atividade. Contanto que no total aí nós teremos então um fechamento da avaliação total de 100 pontos. Joia?
Tudo bem? Então, seguindo, então. Aí, pessoal, dentro do planejamento tributário, aqui são os conteúdos, né? Os conteúdos que a gente vai trabalhar. Então, nesse primeiro horário agora, não esqueça, assim que terminar, eu vou avisar para vocês um pouquinho antes, tá? Nós estamos com 27 minutos, para vocês acessarem com o mesmo link para a gente continuar a nossa aula, tá bom? Não é para ir embora, não. Se for embora, daqui eu vejo, viu? Fique sabendo. Então, vamos lá. Aí, pessoal, os conteúdos, né? Nós temos o conteúdo do plano de ensino, que eu, desde quando eu estou, sempre a cada semestre eu procuro dar uma olhada nesse conteúdo, às vezes eu faço alguma alteração, mas ficou bem legal porque ficou uma sequência, né? A gente consegue aprofundar bastante a esse conteúdo relacionado ao direito tributário, né? Que nasce desde lá a atividade financeira do Estado, né? Pois bem, então nós temos aí, ó, direito tributário, aí vários conteúdos, atividade financeira do Estado, a receita pública, entender a classificação da receita pública, né? O Matheus entrando. O conceito de direito tributário, né? O objetivo e natureza jurídica, aí vem a definição de direito público-privado, nós já estudamos isso já, né? Veremos alguns ramos do direito relacionado ao direito tributário. O direito tributário não nasce sozinho, então, às vezes, ele tem que buscar alguma legislação, né, em outros ramos do direito também, tá certo? Enquanto o ramo do direito público, né, as fontes do direito tributário, entender o que é fonte real, fonte formal, e aí vem a parte de tributos, né, definir o que é tributo, né? Será que tributo é só uma obrigação que nasce o fato tirador? Sim, não está errado, né? Mas aí nós vamos ler lá no artigo 3º, porque dentro do sistema tributário nacional, pessoal, hoje a legislação tributária tem duas leis principais, tá certo? Que rege, que regula essa parte do sistema tributário nacional, que é o Código Tributário Nacional, que nós vamos estudar ele assim, que a gente puder estudar aí durante esse semestre, a Lei 5.172 de 1966, eu não tinha nem nascido, acredito que vocês também não, né? Eu sou de 69, então, assim, eu nasci e já existia um Código Tributário Nacional, que é de 1966. E esse código não foi revogado, então ele está em vigência até hoje. Assim como também a famosa Carta Magna, que nós conhecemos no Brasil, que é a própria Constituição Federal de 1988, né? Então, essa Constituição Federal. Mas a legislação específica, que é o Código Tributário Nacional de 66, são as duas leis principais, vamos dizer assim, leis principais que regem, né, que ordena, que organiza toda a estrutura do sistema tributário nacional. Tranquilo? Ainda vamos estudar. É lógico que tem outras leis, não é só essa. Essas que eu estou dizendo são as principais, né? Então, nós temos a Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, onde nós vimos naquela hierarquia de leis, né? Naquela pirâmide da hierarquia de leis. A Constituição Federal está lá no ápice, lá em cima, onde outras leis têm que obedecer, né? Obedecer os princípios constitucionais, né? Então, a Constituição Federal é a nossa carta máxima, né? E ela, então, ela tem, sim, a partir do seu artigo 145, tá? Ela estruturou, ordenou, organizou, vamos dizer assim, todo o nosso sistema tributário nacional, tá ok? E para ser modificada, ela tem que ser por uma PEC. A PEC é um projeto de emenda constitucional, tá ok? Pois bem, pessoal, aí vem tributos, disposições de impostos, tá? Então vamos entender, será que tributos é só imposto? Né? Hoje, quando a gente é leigo, a gente não conhece, não está estudando, quando perguntar, o que é tributo para você? Tributo é só imposto. Mas será que é só imposto? A gente vai ver que não. A legislação tributária traz outras espécies de tributos, que não somente impostos. É lógico que quando a gente for estudar, à medida que nós estivermos estudando a legislação tributária, nós aprenderemos, né, e conheceremos também que um dos maiores arrecadadores, que gera maior arrecadação tributária, são os impostos, né, os impostos federais, estaduais, municipais. E aí depois nós veremos uma situação específica do Distrito Federal, com relação à competência tributária. Tranquilo? Tudo bem. Aí vem classificação de tributos, fato tirador, tá? Aqui são os tópicos mesmo. Aí o Sistema Tributário Nacional, aqui, ó. Eu coloquei para vocês aqui, ó. Isso aqui já está lá no liceu. Quem não pegou ainda, não baixou lá, por favor, tá? Para acompanhando aqui, ó. Constituição Federal de 88. Esse Código Tributário aqui, ó. Então é a lei. Depois eu vou passar para vocês, lei número 572 de 1966. Então essa lei aqui, pessoal, é o Código Tributário Nacional. Se você baixar na internet, tá? Vou pegar algum livro lá na biblioteca, você vai ver lá que essa lei aqui, então, é o
conhecidíssimo Código Tributário Nacional, né? Ok, nós estamos aí com 32 minutos, mas fica tranquilo, se por aventura eu passar do tempo 40 minutos e encerrar, fica aguardando vocês aqui na sala em seguida, tá? Nós vamos dar sequência aí. E aí, pessoal, vem aqui, ó, imposto de competência. Nós vamos entender a competência. Ah, será que quem pode cobrar imposto? Quem pode cobrar tributos? Né? Quem pode exigir tributos? Quem pode criar tributos? Né? Será que é só a União? Será que é só os estados? Será que é só os municípios? Será que é só o Distrito Federal? Ou ambos? Ou ambos enquanto entes federativos? Ambos enquanto entes públicos? Né? Todos eles podem, têm competência, têm autonomia constitucional de instituir, de exigir tributos? Nós veremos na legislação tributária que sim. Né? Aí nós veremos que esses 4 entes federativos, somente eles, pessoal, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem, têm competência tributária ativa. Competência tributária prevista onde? Na Constituição Federal. A partir do artigo 145, 146, nós estudaremos onde é que está a competência de cada estado. E ainda mais entendermos, conhecermos quais são os impostos de competência de cada um. Né? Por isso que nenhum desses entes, pessoal, pode interferir na competência do outro. Não pode. Essa competência, o próprio código que a gente vai ver, trata de competência indelegável. O que é isso? É intransferível, não pode transferir para ninguém. É competência minha, União, sua, do Estado, do município, de exigir seu próprio tributo. Tá? E é isso nós estudaremos no decorrer das nossas aulas, porque é importante para o curso de contábeis. No próximo semestre, vocês terão, acho que, salvo engano, contabilidade tributária, contabilidade societária, não sei se vocês já tiveram, mas esse estudo sempre o professor vai retomar, o professor de contador ele vai retomar essa matéria com relação à legislação tributária, com relação à competência tributária. Então, você tem que estar ligado, entender, né, o que é competência tributária de cada um. Né? O ICMS é competência tributária do Estado, mas o município, será que a arrecadação do ICMS aqui do município, né, vai só para o Estado, o município não ganha nada com isso? Né? E o imposto de renda? O imposto de renda é de quem? Quem que é competente para legislar e exigir o imposto de renda? Será que é só a União? Né? Será que a arrecadação do imposto de renda, né, dos impostos de renda aqui do estado de Goiás, que é muita, né, a arrecadação de imposto de renda no município de Anápolis, que as empresas pagam, que as pessoas físicas pagam, será que essa arrecadação fica só no cofre, lá no erário público da União? Né? Não vem nada para cá, nem uma fatia, nem um pouquinho? Aí nós veremos que sim, nós veremos a Constituição Federal, além dela estabelecer a competência, delimitar e estabelecer a competência de cada ente federativo, ela também estabelece um instituto que nós estudaremos, que ela tem que a repartição da receita tributária. Então, essa receita tributária, em algumas situações, deverão ser repartidas. Mas de que forma? Então, tudo isso nós vamos estudar. Tá? E aí, as espécies tributárias, obrigação tributária aqui. Ó, né? Esses aqui são os tópicos, tudo isso aqui nós vamos estudar no semestre. Ok? Se Deus quiser. E por fim aqui, o crédito tributário, entender o que é crédito tributário, planejamento tributário, né? Só para vocês terem uma ideia, o curso de Direito, que eu dou aula no 10º período, eu trabalho com eles lá, a gente estuda lá a parte processual tributária. Né? Então, lá nós estudamos no 10º período. Eu dei aula para eles sexta-feira, vou dar aula quarta-feira também. Lá nós estudamos o processo administrativo fiscal tributário, entender a obrigação do fisco de fiscalizar, de autuar, o procedimento fiscal por parte do fisco. Estudamos também a parte processual judicial tributária. Né? Só que lá também a gente trabalha com os alunos de direito, que eles não são contadores, às vezes nem têm conhecimento, nem têm interesse também, tem muitas vezes que não gostam de tributário, acham que é conta, né? Acham que é difícil, né? Então, muitas vezes não tem interesse, né? Mas você tem que trabalhar com eles os impostos de cada ente federativo. Então, eles vão estudar direito tributário no 9º e no 10º período, quase no final do curso, né? E vocês aqui, a parte do direito material, né? Essa parte do direito material, só para vocês entenderem, eles estudam isso aqui no 9º período, e vocês estudam no 4º período de contábeis. Tanto que é importante e relevante, como eu disse, o direito tributário, não só para o curso de direito, mas principalmente para o curso de contábeis, tá? Porque
Porque para eles também, eles precisam conhecer essa parte que trata a legislação tributária com relação a, dentro das espécies tributárias, a competência de cada ente federativo de exigir seu próprio tributo, ok? Pois bem, pessoal, então tem aqui, ó, crédito tributário, a gente entender a suspensão, que momento que suspende, que momento que extingue, será que eu paguei, né, o imposto? Está extinto o meu crédito tributário, né? A exclusão do crédito tributário, isso a gente vai ver, então. E, por fim, o planejamento tributário. Eu já coloquei para vocês lá um áudio lá, para vocês já fazerem essa primeira atividade, tá? Quando a gente chegar lá, vocês vão entender muito bem, a gente vai abordar um pouquinho, pelo menos aspectos gerais da planejamento tributário. E, se der tempo, eu acredito que vai dar, eu sempre gosto no final aqui, ó, eu não coloquei aqui, mas está no plano de ensino lá, execução fiscal. Vou falar um pouquinho para vocês sobre execução fiscal, tá? E aí eu vou mostrar depois para vocês, ensinar que é excelente, quem entender, os autores chamam de linha do tempo tributário. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês aqui. Essa linha do tempo tributário, para quem entender essa linha do tempo tributário, pessoal, não vai esquecer de tributo, a obrigação do tributo, em que momento que nasce o tributo, em que momento que nasce a obrigação do contribuinte pagar o tributo, tá? Em que momento que ocorre o lançamento do crédito tributário, tá certo? Então, no decorrer do curso, eu vou mostrar para vocês e ensinar, né? Vocês interpretar e conhecer e interpretar a linha do tempo tributário. Excelente, viu? Muito bom. E aí eu vou estar desenvolvendo essa interpretação junto com vocês. Ok? Até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta ou não? Tudo claro até agora? Tudo bem. Pois bem, então vamos continuar aí. Está com 38 minutos aqui, acho que vai mais uns 5 minutinhos. Desculpa. Aqui, ó. Pois bem, então, quando se fala em estudar direito tributário, nós veremos que direito tributário, já sabemos que direito tributário é um ramo do direito público, né? E aí você fala ramo do direito público, estuda o quê? Aqui vai estudar todo um conjunto de normas, né? De leis específicas que rege ao próprio sistema tributário nacional brasileiro, né? E aí são todas as leis que tratam especificamente da cobrança de tributos. Mas o tributo ele não nasceu do nada, né? Ele nasceu de algum sentido, ele nasceu justamente a partir da atividade financeira do Estado. Mas o que vem a ser a atividade financeira do Estado? Se nós já sabemos que Estado, na sua definição genérica de Estado, né, nós já sabemos que é um ente, é uma entidade governamental, né, que tem como finalidade atuar na gestão, na administração, né, de um governo, com o objetivo, de toda a estrutura de um governo, com o objetivo de atender os interesses de uma coletividade, de uma sociedade, é lógico, nós sabemos, então, que para ele desenvolver essa atividade, ele precisa de quê, pessoal? Ele precisa de receita, né? Precisa de recursos públicos, Então, nós fomos desenvolver uma atividade, uma sociedade empresarial, né? Vamos combinar aqui, vamos